Êxodo capítulo 6. Aqui nós vamos ver Deus responde a Moisés e sobre a genealogia de Moisés e Arão. No término do capítulo 5, Moisés fala com o Senhor. Moisés está decepcionado e diz para o Senhor: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó, para lhe falar em teu nome, ele tem deixado a vida dos israelitas mais difícil ainda, tem os feito sofrer mais ainda. E de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Olha, uma coisa que nós podemos ver, Moisés ele era muito sincero ao Senhor. Ele não tinha uma capa de espiritualidade, ele abria o coração, se rasgava realmente o que ia no íntimo do seu coração. E o capítulo 6 começa: de que forma? O Senhor respondendo a Moisés: Agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa é que os fará partir, por minha mão poderosa os deixará partir. Então, Deus já tinha falado para Moisés que seria por meio de uma mão poderosa, que é o próprio Deus. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Nós vamos ver Deus repetindo toda hora aqui nesse capítulo: Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Querendo dizer, Moisés, eu sei que você está olhando para Faraó, que Faraó aí na terra é poderoso, que Faraó aí dentro do Egito tem grande poder, que está escravizando o meu povo. Mas lembra, Moisés, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que apareceu a Abraão, a Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. O que ele quis dizer com essa frase? Que agora o Senhor, o Yahvé, o Senhor vai se fazer conhecido de forma diferente aos israelitas, porque vai tirar os israelitas do Egito com uma mão forte e poderosa, que nós vamos ver todas as pragas que teve, depois a abertura do Mar Vermelho. Então o Senhor vai se apresentar de forma que todas as nações daquela época vai se repercutir o nome de Deus. Ele vai se apresentar de forma diferente. Por isso que ninguém o tinha conhecido dessa forma que ele vai fazer agora, porque ele vai resgatar o povo dele, o primogênito dele, o Israel de Deus. E aqui ele fala: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar Canaã. Quer dizer, eu sou um Deus que estabeleceu aliança e eu cumpro a aliança que eu faço. Então aqui ele também está falando isso para Moisés. E você, Moisés, vai dizer aos filhos de Israel que eu sou o Senhor Deus Yahvé, eu sou o Senhor Deus, e vos farei sair das cargas do Egito. Eu vou libertar vocês da escravidão e vou resgatar vocês com braço forte, poderoso, atos de justiça. E aqui ele continua dizendo assim: Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Isso me leva a Mateus 11, 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eles estavam aqui, cansados, sobrecarregados. E aqui Deus falou: você vai falar isso para os israelitas. Mas o que acontece? Os israelitas estavam com o coração tão pesado, tão cansados, tão desesperados, que eles ainda o quê? Não ouviram Moisés, porque havia um desespero na alma da cruel escravidão que padecia. Quando nós estamos, olha, chegou nesse estágio, não adianta, é só Deus é o libertador. E aqui em Mateus, voltando para Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Você viu que o Senhor falou aqui? Então vós aprendereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui ele fala: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O Senhor não é como o Faraó, o Senhor é manso.
Ele não é cheio de autoridade, de mandar bater. O Senhor é manso e humilde, Ele não é cheio de soberba. Eu sou manso e humilde de coração. E sabe o que vocês vão achar quando vierem a mim? Acharás descanso para a vossa alma. O que aqui diz? No versículo 9, que eles estavam com desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. E aqui fala que vos achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que fardo que Faraó estava dando aqui? Um fardo pesado, um fardo desesperador. Mas o fardo do nosso Deus, ele é suave, o nosso Deus é manso e humilde. Então, o nosso Deus é o nosso resgatador da mão do Egito, da mão do Faraó. Não importa em que situação você esteja, esse Deus, ele é o teu resgatador. Ele é o teu Pai, ele cumpre a promessa, ele quer nos tirar da escravidão onde qualquer um esteja. E aqui no 8 vai continuar também dizendo: Eu vos farei entrar na terra com a mão levantada, que jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou lá darei como possessão, porque eu sou Yahvé, eu sou Deus, nós temos um Deus, né? Moisés, então, o que ele fez? Ele anunciou exatamente aos filhos de Israel, contudo que os filhos de Israel não ouviram, como a gente já comentou, por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padecia. Quando nós estamos tão envolvidos e cansados e desesperados, se fecha até para nós ouvirmos a Deus. Então, nós temos que novamente voltar-nos aos santos dos santos, né? Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vá falar com Faraó. Faça sair, diga a Faraó que sair o meu povo desse local. Moisés, porém, novamente se apresenta ao Senhor e diz: Ó Senhor, eu fui lá falar com os filhos de Israel e eles não me deram ouvidos. Como então me ouvirá o Faraó, rei do Egito? Então aqui o Moisés, ele estava relatando o que ia no seu coração. E dessa forma o Senhor foi mostrando para Moisés o poder dele. E aí ele diz: ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa, alguns dizem língua presa na Bíblia, King James fala língua presa, e não me é fácil falar. Alguns historiadores dizem que Moisés, por ele ter vivido lá, criado no palácio, ele falava mais uma língua egípcia, depois tinha também a língua do povo de Israel. Depois ele foi para Midian, viveu mais 40 anos lá. Então, tudo isso pode ser que Moisés não tinha fluidez para falar, não tinha tanta facilidade, tinha sotaque, não era nem um sotaque dos hebreus, nem um sotaque ali no Egito, nem realmente de Midian. Mas, independente de ser qualquer coisa disso, ele achava que ele não tinha fluidez para falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, o que tinha ordenado. Expressa o que realmente Deus tinha falado expressamente para eles, para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente, independente do que nós achamos, se as pessoas estão nos ouvindo ou não. O Senhor falou, obedece. Vai haver momentos na nossa vida, nem aqueles tão chegados a nós vão dar crédito. E também tem o opositor, que aqui é Faraó. Nem os seus irmãos aqui, os próprios filhos de Israel. Não sei se vocês já tiveram uma circunstância dessa. Principalmente quando o Senhor nos chama para algo. Muitas vezes nem aqueles que são tão próximos nosso entendem aquilo. E também nós temos que enfrentar sozinhos essa situação, até que mais para o futuro o Senhor revela para todos, né? E aqui para um pouco essa parte que o Senhor está falando e entra um outro trecho aqui que vai falar sobre o quê? A genealogia de Moisés e Arão.
Então vai dar um destaque na genealogia de Moisés e Arão, que eram o quê? Irmãos. E eles eram de qual tribo? A tribo de Levi, essa tribo que não recebeu porção de terra. E por que tudo isso? Porque vai falar aqui que Arão, que era filho de Arão, Anrão e Joquebede, que eram os pais também de Moisés, ele vai dar uma ênfase quais os filhos foram que ele teve, que vai falar no versículo 23, que a Arão, filho de Anrão, né, Arão, ele teve o Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos aqui, nós vamos ver que eles vão ajudar Arão, que foi o sumo sacerdote, na parte de ministrar o serviço do sumo sacerdote. Nós vamos ver mais para frente que a família da tribo de Levi, eles não receberão terra, mas eles vão receber porções de terra para servir a Deus como sacerdote. E mais aqui para o final, Deus manda Moisés falar de novo lá com Moisés, com Faraó. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Dize a Faraó, o rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então, nós vemos, né? O versículo 5 termina com Moisés falando para o Senhor que também não tem capacidade. Depois, no meio do versículo 6, ele fala novamente, no capítulo 6 ele fala, e ele termina aqui falando. Então, olha que bênção. Moisés realmente vendo que não tem capacidade para o Senhor mostrar que quem é capaz é o Senhor. Moisés, por conhecer quem era Faraó, por ter habitado ali dentro do palácio, ele sabia muito bem de como era tudo aquilo, como era o governo. Então, ele, por saber assim, tinha mais receio ainda porque sabia o quão grande era Faraó. Contudo, Deus aqui vai se mostrar o quê? Com a mão forte. Então, vamos depois continuar vendo Êxodo 7. Nesse momento que Deus está nos dando tanta graça de a gente conhecer a Bíblia, capítulo por capítulo, a cada dia. Deus seja conosco.